pessoas, sejam bem-vindos a mais um Da Prateleira, ao ano de 2026 e mais uma indicação literária por aqui. Eu sou a Tamires Palma, professora de História, professora de Língua Portuguesa e Pedagogia também, apaixonada por literatura e que estou aqui desde 2017, quase dava pra entrar na trend que o povo tá doido compartilhando, de 2016, né, mas é desde 2017, indicando literatura, indicando cinema e séries pra vocês aqui no Da Prateleira. E na estreia do ano de 2026, eu vou indicar um programa cultural que eu fiz agora em janeiro. Viajei até a cidade de São Paulo, capital, né? Se a cidade é óbvio que era a capital, mas eu viajei até a cidade de São Paulo com meu querido marido Jonathan Zimmer para assistir um musical chamado O Filho Pródigo. Este musical é realizado pela Companhia de Artes Nissi, que é uma ONG que surgiu ali no comecinho dos anos 2000. Você que já viu O Jardim do Inimigo na sua igreja, no caso é essa ONG, quem criou essa peça de teatro. A peça está em cartaz no Teatro Nissi, na cidade de São Paulo, desde novembro de 2025 e está confirmada, pelo menos por enquanto, até março agora de 2026, possivelmente, né, podendo ser prorrogada aí conforme ela tenha sucesso de audiência. A gente foi assistir a Lorena Damas, nossa amiga que participa aqui da Cantaços em alguns podcasts, e foi uma experiência muito legal. Então eu vou apresentar a sinopse da peça para vocês e dar as minhas impressões de leiga do mundo do teatro, que foi assistir um musical. A sinopse da peça diz o seguinte: do mesmo criador de Rua Azusa, Luther King e Jardim do Inimigo, a Companhia Nissi apresenta seu novo espetáculo, Filho Pródigo, o Musical. Uma obra grandiosa, emocionante e atual. Inspirada na parábola bíblica, o espetáculo transporta a história para o Jardim Ângela nos anos 90, uma das regiões mais marcantes da periferia de São Paulo. Com músicas originais que misturam rap, samba, gospel e poesia urbana, o musical revela a força de Sebastiana, uma mãe que luta para criar seus filhos. Enquanto um deles segue o caminho da fé, o outro se perde no mundo, vivendo as dores e tentações de uma realidade dura. Entre batidas de beatbox, coreografias intensas e cenas comoventes, O Filho Pródigo fala sobre redenção, amor e esperança, provando que ninguém está longe demais para voltar para casa. Como eu falei agora, né, há pouco, eu sou uma pessoa leiga a respeito de teatro. Já li algumas peças, algumas peças que foram transformadas em livros. Eu tenho, lembrança de ter visto 4 ou 5 peças de teatro na vida, assim, no teatro mesmo. Porque não é uma coisa necessariamente muito acessível, assim, né, teatro. Então, as minhas opiniões partem desse lugar, de uma pessoa que gosta de literatura, gosta de cultura, mas que é leiga. Mas que não por isso, né, não entende de coisa boa, de olhar e falar, caramba, que coisa legal. E este é o caso. Eu sou uma pessoa que adora musical, mas eu nunca tinha visto um ao vivo, assim, no teatro, né? Eu tinha visto apenas filmes, né, produções hollywoodianas e coisas do tipo, e eu adoro, eu acho maravilhoso, do nada as pessoas começam a cantar, sempre feliz. Mas eu fui surpreendida com o altíssimo nível de qualidade técnica e artística do musical O Filho Pródigo. Eu fiquei realmente muito surpresa. A gente foi na primeira sessão, na volta do recesso entre 2025 e 2026. Tava todo mundo, sabe, afiado, conectado. Se teve algum erro, se teve alguma coisa que faltou ali dos atores, dos cantores, pra mim, que nunca tinha visto a peça, né, do começo ao fim, passou batido, mas é uma experiência realmente que você vai com o que eles estão te contando. A cenografia é muito bonita, ela é inteligente, né, porque você precisa ocupar os espaços diferentes do palco conforme as cenas vão mudando, então há essa construção, essa preocupação também. Ela te ambienta de fato num bairro de periferia, então eu morei em bairros pobres, não tão pobres quanto o Jardim Ângela é representado ali, mas eu morei em bairros pobres, eu morei em casa de periferia e olhar assim e falar, caramba, é assim mesmo, o negocinho de pôr lixo, o orelhão que é ponto de encontro para as pessoas fofocarem, quando isso era uma realidade, né? Eu sou dos anos 90, então vivi o orelhão também. E além da cenografia, os artistas, como eu disse, estavam muito conectados na apresentação e é legal, sabe? Impressionante de ver o comprometimento deles com as cenas, as músicas são muito boas, elas alternam mesmo, né, como colocou ali em cima, beatbox, tem louvor, tem rap, então há uma dinâmica muito interessante de como a peça é construída. A história, ela é adaptada da parábola, veja só, do Filho Pródigo.
e é belíssima e muito potente. Se a gente olha para o texto bíblico, o que eu sempre imaginei, né, visto que tem herança e o pai mata um bichinho quando o filho volta, é que a gente tem uma família rica ali, né? Então você se depara com uma família rica que o filho é um rebelde sem causa, revoltado com a família e resolve ir embora. No musical, a gente tem uma representação da periferia urbana brasileira. Então você transporta essa história de um local de riqueza e até de um senso de rebelde sem causa do filho mais novo, né? Para um local onde as pessoas vivem as mazelas da sociedade brasileira, como violência policial, descaso do poder público, as intempéries do clima, sofrer, né? Quando chove, quando isso e aquilo. Então, olhar para essa realidade de uma parábola tão conhecida, que talvez seja uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, mesmo por quem não é crente, mas num contexto muito diferente, traz um outro peso, inclusive para as decisões do filho pródigo, né? Inclusive do caminho que ele acaba tomando. Mas a gente tem também, além dessa sociedade representada, as irmãs de oração. E, gente, sério, já me emocionei. Eu li aqui o ponto e já me emocionei, porque é o fio condutor da peça. E as irmãs de oração são, né, as irmãs que a gente conhece, que são aquelas que sustentam na sua fé as vidas, as realidades difíceis que elas enfrentam, que buscam em Deus a ajuda para prosseguir no dia a dia que é puxado, que é pesado, que é injusto. E a forma como o teatro escolheu adaptar a peça fez, para mim, a parábola ser mais viva, né? No sentido de estar conectada à nossa realidade, com as nossas dores, com os sentidos que a gente conhece vivendo no nosso país. Então, foi muito bem escolhido, foi um acerto muito grande por parte da produção, como escolher, como ambientar a parábola, na forma como ambientaram para que a gente se emocione e se importe com ela ainda mais. Outro ponto, assim, né? Acabei de ficar emocionada aqui pensando nas irmãs de oração. A peça é extremamente emocionante. Eu chorei muito. A Lorena vinha avisando nos stories, pessoal, quem for assistir, traga lencinhos. Eu sempre levo, porque sou uma pessoa precavida, às vezes precisa limpar a mão, só o nariz por alguma coisa. E eu usei, dei pra moça que estava do meu lado, que eu não conheço, dei um lencinho pra ela poder secar suas lágrimas também, porque a peça é realmente muito emocionante. Mas pra mim, a emoção já começou no saguão de entrada. Quando a gente chegou, não estavam abertos os acessos ao teatro ainda. A gente ficou no saguão ali antes, né? Com pipoquinha, papapá, suquinho e tudo mais. E a gente tinha tanta gente diversa, sabe? Classes sociais diferentes e das classes média para baixo representadas ali, que me deixou muito feliz, muito emocionada. Porque, como eu disse no começo, o teatro é uma arte que, infelizmente, é elitizada no Brasil. Muitas peças, você vai comprar o ingresso, né, inteiro, tá? Não é estudante, não tem, né, estudante, professor, sei lá, doador de órgão, qualquer coisa que no seu estado possa ter meia entrada. É muito difícil você achar uma peça que custe só R$100, e assim, só R$100, né? Eu sei que tem o valor do trabalho do artista, de toda a equipe, mas o teatro é uma obra, uma construção cara. Então a gente não costuma ver pessoas de classe C, classe D, talvez uma classe E tivesse ali também, assistindo. E ali na Companhia Annecy, a gente viu todo tipo de gente, sabe? E isso foi muito incrível, porque a gente viu gente de verdade naquele saguão. Gente comum, gente trabalhadora, que tava esperando para entrar e consumir arte. Como devia ser de acesso para todo mundo. Porque a gente devia ter salários bons e dignos para que a gente possa contemplar, né? Viver arte. Então, quem é pobre também gosta de consumir arte, também gosta de beleza, só que às vezes não tem como arcar com os custos. E no caso da peça do Filho Pródigo, os ingressos são com preços bem acessíveis. Então, a gente tinha essa diversidade de pessoas podendo assistir a uma peça e contemplar num final de semana, ali numa sexta-feira, né, no caso que foi o dia que a gente foi, uma produção de altíssima qualidade, que além de tudo, retrata parte da sua, né, do seu contexto ou de pessoas que aquelas pessoas conhecem, que viviam em periferia e coisas do tipo. Então, tem essa parte da emoção que eu senti e realmente fiquei já chorandinho ali no saguão. E de pensar, porque a Lorena tava, né, estreando também, isso foi muito legal.
Então, beijo, amiga. Foi muito legal te ver no palco. E por outro lado, tem a emoção da peça. Ela é brutalmente linda. Assim, de verdade, gente. Nós somos um site crente, mas eu sei que tem preconceito. Tem gente que tem preconceito. Ai, teatro crente. Ai, vai ser a roupa de sacola de arroz que tinha lá na igreja. Não, gente. O negócio é profissional. O negócio é bem feito. Mas é lindo, 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 assim. É muito emocionante. Tem coisas que a gente não espera e você é surpreendido pelo rumo que a história toma, e que faz a gente se emocionar, que faz a gente chorar. Então, a gente chora, a gente ri, chora de novo, às vezes no intervalo de 5 minutos, e nada tá fora do tom, sabe? Nada tá fora do lugar ali. Então, foi uma coisa muito bom, assim, eu fiquei muito feliz de ter ido assistir, de ter tido essa oportunidade. E o meu último ponto de por que eu acho que, assim, de louvor à peça, e aqui entra uma crítica, mas não a peça, na verdade é uma reflexão sobre o contexto da peça e do contexto cultural do nosso país. Como eu estou falando desde o começo, a produção da peça do Filho Pródigo é incrível. E ela traz denúncias a respeito da condição de vida das pessoas de periferia, sabe? A parte da violência policial é muito explícita, é muito certeira, muito incisiva, não é meias palavras, sabe? Não é disfarçando, é denunciando mesmo. E aí entra o meu ponto, que eu e o Jonathan conversamos, e depois a gente conversou com um amigo que não foi a ver a peça ainda, e com a Lorena e tudo mais. Se essa peça não fosse crente, não tivesse o evangelho, podia até ter outra religião, porque temos essa questão no Brasil, né? Mas se ela não fosse crente, a gente teria vários veículos de imprensa, influenciadores e artistas que já teriam indicado essa peça. Teriam ido ver, teriam reconhecido como ela fala do Brasil profundo, como ela é denunciativa, nem sei se existe essa palavra, denunciadora? Denunciante, como ela aponta, né, o que a gente tem de problemas no nosso país. Agora, porque ela tem uma temática cristã por trás, a gente não tem esse alvoroço ao redor da peça. E pra mim, né, é uma opinião minha, você pode discordar, você pode comentar aqui pra mim, inclusive, Spotify, no YouTube, no site, nas redes sociais, venha dar sua opinião pra mim se você discorda de mim, ou se você concorda também, né, sempre bom. Mas eu acho que fica muito claro que é um preconceito social. Entenda, não estou falando em cristofobia, perseguição, coisa do tipo, não é isso. Mas há sim um preconceito social contra uma produção cultural que tem o cristianismo como pano de fundo. Porque ela tem um tema extremamente potente, ela tem uma qualidade muito alta, mas ela não está tendo o espaço, o reconhecimento na mídia que eu acho que merecia. E isso é muito triste. É um ponto de se ignoram produções muito boas só porque elas têm o cristianismo como pano de fundo. E o ponto, que pra mim é fundamental da gente pensar, né, é que a fé das pessoas é parte estruturante, é parte fundante de quem cada um de nós é. E isso não diz respeito só ao cristianismo, diz respeito a qualquer religião. E a gente consegue encontrar manifestações culturais de outras religiões sempre valorizadas aqui no Brasil, como, por exemplo, as escolas de samba de carnaval. A gente sabe, né? Se você já acompanhou desfiles, sempre existe uma representação religiosa ali. E eu não tô falando que elas estão erradas, mas é porque algumas representações religiosas conseguem espaço para, ai meu Deus, a identidade do povo preto e coisa do tipo, e o cristianismo não pode ser visto da mesma forma. Porque se a gente entra nas igrejas de periferia, é o povo preto que tá na igreja também. A tia de coque é geralmente uma mulher negra. Então, apagar esse ponto de que existe uma população negra expressiva numericamente dentro das igrejas evangélicas é muito infeliz. E apagar, sabe, que, não, eu não posso ter uma produção cultural que é potente, que é boa, que é representativa mesmo de uma parcela grande da população brasileira só porque ela é cristã. Então, a gente precisa lembrar que existe sim um universo de pessoas evangélicas nas periferias. Muitas delas são oriundas de igrejas pentecostais, como são representadas na peça, e isso é parte da identidade, é parte da vida dessas pessoas, e não deve, não pode ser ignorado ou menosprezado. E a peça retrata essas pessoas de uma maneira muito linda, muito responsável e comovente. Então, fica aqui o meu agradecimento por ter essa peça sido produzida. Eu fiquei feliz, né? Eu já tinha ouvido falar
além de ter visto o Jardim do Inimigo, né, com pessoas qualquer fazendo ali na igreja, tipo, pessoas que eu conheço ia lá e interpretava, né, como foi comum no Brasil nos anos 2000, eu ouvi falar da peça da Rua Azusa, eu ouvi falar do Luther King, mas ter vivido essa chance, né, de ver, de prestigiar, me fez ficar com vontade de deixar a Companhia em si no meu radar, sabe? Quando sair uma peça nova, tentar me esforçar para conseguir ir para São Paulo de novo, viajar até lá para poder assistir de novo, porque vale muito a pena. Então, o meu convite fica a você que é de São Paulo e região, vá até a cidade de São Paulo, nas sextas, sábados e domingos. A gente, pelo menos até março agora de 2026, existem sessões confirmadas. Se você é de fora de São Paulo e tem facilidade de viajar, encaixe na sua agenda, encaixe no seu orçamento, você passar na cidade de São Paulo para poder contemplar essa produção. E se você não está em São Paulo, não tem como ir, mas conhece pessoas que vivem no estado, que vivem na cidade de São Paulo, indique para os seus amigos, manda esse programa para ele ou para ela, para que essa pessoa talvez seja convencida de ir assistir a peça e façamos com que o teatro brasileiro seja também com a nossa cara, também com a cara do evangélico brasileiro, porque nós existimos, né? Não somos perseguidos, não é cristofobia, tudo que eu falei. A minha crítica aqui é uma crítica muito mais social e cultural, mas a gente precisa, sim, trazer as coisas boas à tona, né? Trazer as coisas boas para espaços de destaque e não só ficar criticando ou só compartilhando o influencer bocó que é coaching e fala coisa ruim na sua rede social. Então fica a minha forte indicação. E se você não conseguir assistir, eu sei que eles têm um site, se eu não me engano é Missy Play, o nome, onde existem as outras peças, as antigas peças. Eu não fiz login ainda pra ver como que é, você tem que pagar pra alugar o espetáculo, mas eles estão disponíveis online, então você consegue assistir na sua casa. Depois, né, imagino que depois que sair de cartaz o Filho Pródigo, eles acabem colocando essa disponível também. E obrigada por ter ouvido até aqui. Eu espero que 2026 seja um ano de ótimas indicações culturais em geral aqui nesse podcast e que você indique esse podcast para alguém que você não conheça. Faça Crentaços chegar a ouvidos de mais pessoas. A gente adora fazer o que faz aqui, mas a gente precisa contar com a ajuda de vocês também, que a principal ajuda é divulgação. Então, não tenha vergonha de ouvir Crentaços, divulgue nas suas redes sociais, mande para os seus amiguinhos e faça com que mais gente venha esperançando aqui na Crentaços em 2026. Bom ano para todo mundo e até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal! Mamãe! É Deus, mamãe!